Olá, sexta-feira, dia de mais uma conversa de consultório. Bom estar com vocês aqui novamente e novamente com a nossa papisa da angiologia, né? A Joana, nossa parceira aqui da Clínica Marcos Andrade. E hoje para a gente tratar de um assunto extremamente importante e muito pouco divulgado, muito pouco conhecido, né, Joana? Muito. Que todo mundo já ouviu falar e todo mundo sabe de cor salteado, que são varizes das pernas e varizes de membros inferiores. Mas existem varizes da pelve, né? E essas varizes pélvicas, elas são geralmente negligenciadas no seu diagnóstico, e uma vez que não são diagnosticadas, muitas vezes isso leva a sofrimento para as pessoas, né? Porque toda vez que você tem uma alteração do seu organismo e não é diagnosticado, isso leva a não tratamento, portanto, sofrimento, né? Então, eu pedi à Joana que hoje explicasse para a gente, né, exatamente o que é a pelve, o que são varizes pélvicas, se existe uma relação ou não, né, dessas varizes da pelve com as varizes dos membros inferiores, e mais para o final, o que existe em termos de tratamento, né, dessa quase ilustre, desconhecida, né, varizes da pelve. Tá bom, Joana? Então, fique à vontade, o tempo é seu. Obrigada. Eu vou te interromper na hora que eu não souber alguma coisa, eu te pergunto de novo. Combinado. Tá bom? Primeiro, o que é pelve, né? Realmente é um assunto pouco conhecido, pouco discutido e negligenciado. Pelve é a região mais inferior do abdômen, onde estão os órgãos pélvicos na mulher: útero, ovários, a bexiga, no homem e na mulher, próstata, etc. Bom, as varizes pélvicas são veias dilatadas e tortuosas nessa região anexial, nessa região perto do útero, perto dos ovários, dos testículos, lembrando que não é exclusiva de mulheres. Homens também podem ter varizes pélvicas e eles, na verdade, se manifestam com a varicocele, que são varizes na bolsa escrotal. São as mesmas varizes que você vê nas pernas, as mesmas veias dilatadas, só que num território superior. Território superior. Onde está a bexiga, próstata no homem e o útero, ovário das mulheres. Exatamente. Internamente. Portanto, não são visíveis a olho nu. Exatamente. Muitas vezes não são visíveis a olho nu. Algumas vezes essas varizes elas escapam da pelve para o membro inferior, para a região glútea, para a região inguinal da virilha, para a região da vulva na mulher, aí sim são visíveis. Mas não são todos os casos. Algumas mulheres têm essas varizes realmente só próximo ao útero, aos ovários. Isso leva, consequentemente, à dor pélvica crônica, que são casos, assim, muitas vezes dramáticos. Os pacientes vão nos ginecologistas, são afastadas das causas de dor pélvica crônica ginecológicas e elas ficam ali sem saber o que fazer. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é varizes pélvicas como causa de dor pélvica crônica. Isso é muito importante, né? Porque muitas dores que ficam aí sem diagnóstico. É muito importante a Joana vir trazer isso aqui, porque dentro da angiologia, né, dentro desse território das doenças venosas, a Joana tem se dedicado muito, né, tem feito vários cursos fora. Acho que vai nos abandonar de novo um período em dezembro, não vai? Quando a Joana, que ela tem um passaporte dela, que não cabe tanta viagem para fora para estudar a tal de variz, né, Joana? É verdade. Já viajou, já vai viajar de novo em dezembro. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, a pessoa que sente dor, né, e a gente, que é uma coisa que é obviamente incomodativa, e que a gente não sabe qual a causa, né, isso vai acarretando outros distúrbios, inclusive emocionais, né? Com certeza. E às vezes a pessoa não para no psiquiatra porque ela tem uma dor que ninguém sabe o que é. Com né? certeza, já tem. Então, dor pélvica, uma das causas importantes, então, é a presença de varizes visíveis ou não visíveis, na maioria das vezes, na região pélvica. Sim, e sabe-se que as varizes pélvicas estão relacionadas à depressão, já tem alguns estudos nesse sentido. Porque imagina, a paciente, uma outra queixa muito frequente é a dor durante e após a relação sexual. Então elas não conseguem, ficam sofrendo, não contam pra ninguém. Então é realmente dramático, é uma bandeira que eu tô levantando para poder diagnosticar essas pacientes e, enfim, tratá-las, porque existe tratamento. Com relação ao diagnóstico, primeiro essas pacientes, elas precisam entender quais sintomas e sinais são sugestivos de varizes pélvicas e procurar o especialista. Então é isso, é dor pélvica crônica, varizes em regiões atípicas, varizes aqui na região da virilha, na vagina, na vulva, na região glútea, dor durante a relação e após a relação, peso no pé da barriga, assim que nós chamamos, né? Depois de um longo dia em pé. Então sempre procurar ajuda e se informar diante dessas questões. O exame de primeira linha é o ultrassom endovaginal, que a gente tem aí
buscado formar vários cirurgiões vasculares e radiologistas, né, no Brasil todo, para que fiquem especialistas, né, no diagnóstico ultrassonográfico dessas varizes. Não é um exame complexo, é um exame relativamente simples, rápido, e que diagnostica de forma com uma acurácia bem alta essas varizes em torno, ao redor do útero e dos ovários. E quando nós temos dúvida ainda com o exame de ultrassom, nós partimos para uma ressonância com contraste. Esses são os métodos de imagem que são essenciais para o diagnóstico. O percentual, vamos dizer, de acerto, né, com o ultrassom vaginal, ele é alto? Bem a ressonância alto. é uma exceção? Ou você precisa, às vezes, fazer os dois? Como é que funciona essa coisa aí? Porque é um exame bem menos invasivo, né, muito mais acessível, né? Sim. O ultrassom tem um alto grau de disponibilidade, portanto, uma alta possibilidade de vir fazer mais esse diagnóstico. Sim. A ressonância não são todos os serviços que tem. Exatamente. Né? Existem alguns pontos. Primeiro, que o ultrassom ele é um estudo hemodinâmico. Então, eu vejo o direcionamento do fluxo, vejo de onde é o refluxo, se é da veia ovárica, da veia ilíaca interna, uma coisa que a ressonância, por ser um exame estático, não identifica. Porém, nós temos poucos profissionais treinados e capacitados hoje para fazer esse exame endovaginal com treinamento que torne essa sensibilidade, essa especificidade do exame altas. Então, o radiologista, ele está muito acostumado ali com as desordens ginecológicas, ele faz o exame ginecológico muito bem. O vascular, na grande maioria, não sabe fazer um exame endovaginal voltado para varizes pélvicas, nunca pegou numa sonda endovaginal. Então, é uma união mesmo ali de áreas da ginecologia e radiologia. É uma subespecialidade mesmo. Então a gente precisa realmente unir ali os conhecimentos para se tornar apto a fazer essa investigação ultrassonográfica. Então, se você não sabe fazer o exame, encaminha para quem sabe, né? E é um exame mais barato, pode ser repetido, mas claro que em algumas situações de muita dúvida, em que é importante para o planejamento cirúrgico até, nós fazemos sim a ressonância, mas são menos. Claro que se nós não temos o profissional para fazer o exame ultrassonográfico, parte direto para a ressonância. Uma vez diagnosticada uma varize pélvica, né, tendo um sintoma, dor, tendo varize, já está indicada uma cirurgia ou existem alternativas não invasivas? Como é que é essa sequência entre diagnóstico e tratamento? Sim. As primeiras medidas, elas são não invasivas, são medidas de conservadoras, que são medicamentos flebotônicos, da mesma forma para os membros inferiores. Atividade física, manutenção do peso, uso de meias compressivas, basicamente isso. Mas a grande maioria das pacientes precisa efetivamente também de um acompanhamento ginecológico, uso de alguns hormônios, e se isso não é eficaz, aí sim nós oferecemos o tratamento operatório cirúrgico, lembrando que esse tratamento ele pode também ser repetido uma vez que o paciente tem uma recorrência dos sintomas, e nós efetivamente só deveríamos tratar as pacientes com sintomas, porque a grande maioria das pacientes com varizes pélvicas não tem sintomas, é um achado. A grande maioria não tem sintomas e não justifica o tratamento, não justifica, na verdade, fazer nada, apenas acompanhar. Ok. Tá? Muito bom. E com relação ao tratamento, que eu não falei, pois é, exatamente. O tratamento ele envolve, então, a embolização dessas varizes pélvicas, por meio de um cateterismo. Então, nós funcionamos as duas veias femorais, cateterizamos as ilíacas internas e as gonadais e liberamos molas e espuma, que eu comentei na nossa conversa anterior, justamente para ocluir essas veias e o sangue ele toma, então, um novo caminho. Então, essas veias que estão disfuncionais já não vão fazer parte da circulação e isso tem uma taxa de resolução dos sintomas alta e é um tratamento pouco invasivo, sem corte. Então... Esse tratamento é feito ambulatorialmente ou internado, com anestesia? Como é que é feito? Esse tratamento é feito numa sala de hemodinâmica. É uma sala, né, para cateterismos e precisa-se de uma internação. No pós-operatório imediato, o paciente pode sentir um pouco de dor, ali, que dura 1 a 2 dias, então no início é importante tê-lo por perto. Muito bom. Obrigado de novo, Joana. Muito bom estar com vocês aqui.
E até a próxima semana com mais uma conversa de consultório, para nós falarmos um pouquinho sobre a nossa prática diária, né? Isso mesmo. E ajudar os nossos clientes a ser mais bem orientados. Obrigada. Até lá. Tchau, Joana. Obrigado.